Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Apresentando o Jornal de Saúde informativo, comparado e investigativo. Aqui Marcelo Santos, capital Belo Horizontina, exatamente 8 horas da manhã. O clima aquele, né, gente? Com previsão aí de chuva. Choveu muito aqui na capital Belo Horizontina mesmo, né? Infelizmente tivemos aí até mortes, né? Precipitações aí acima da média, e com 4 mortes. O prefeito foi, né, lá na região norte, Vilarinho, Venda Nova ali, e fez a sua meia-culpa, chamou a responsabilidade para a prefeitura, disse até que tem projetos, tem verba e que vai começar a trabalhar nisso, né? Eu não quero ser desmancha prazeres ou jocoso ou irônico, né? Mas não assinou nada, não é mesmo? Não tem nada cartorizado aí ou contratado, não é? Só ficou na emoção da perda dos parentes, não é? E da tragédia, não é? Que morreu criança, ou praticamente ainda criança, né? Uma menina abraçada com a mãe, com um terço na mão, as duas, não é? E também, novamente, aqui, né, em outros lugares também acontece isso, esse apego ou medo, ninguém sabe o que, não é? De deixar o automóvel quando é pego numa surpresa, né? Vem muita água, não é? E o automóvel fica praticamente a deriva, não é? Não tem como você controlar direção, aceleração, acaba tudo. E isso que aconteceu com essas duas pessoas, né? Mãe e filha. Então é algo que tem que se pensar muito, não é? Até mesmo no início de chuva, não é? De você parar em algum local, se abrigar, não é? Para não ter essas surpresas. Porque por mais que a indústria automobilística faz aí, eles sempre eles não conseguem, não sei se não querem ou tal, fazer essa proteção, né? E eu não sei, que eu não sou mecânico, né? Tem um problema da vela, que não pode molhar, não é? E outros problemas no motor, a parte elétrica, que não tem proteção, que o carro para, né? Além, podemos dizer, de todos os problemas, né? Que é um volume de água que é impossível, né? Se torna a rua, o local, um pequeno rio, né? E realmente, às vezes, dependendo do volume de água, o carro fica à deriva, boia, né? Como a gente fala comumente. Então tudo isso, o poder público está devendo à população, né? A população também em segurança, os automóveis, né? E o próprio... hoje tem muita coisa, não é, gente? Tem um navegador, até fala, tem carro aí que fala, é caro. Mas isso deveria, em termos de segurança, deveria ter todo um protocolo para alertar o motorista, que às vezes pode ficar apavorado, não é? Com medo, não saber tomar uma atitude, ter uma reação. Muito importante, não é? Mas ontem falamos sobre isso aqui, a infraestrutura do Brasil em geral, não é só aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, a nossa capital, como
Santa Catarina, às vezes Vitória e Rio de Janeiro, muitas vezes, né? Rio Grande do Sul também às vezes acontece isso. A infraestrutura, saneamento básico, estações de tratamento de água são precárias, até mesmo São Paulo. São Paulo tem 90% de saneamento básico, não é? Mas tem dois rios, Tietê e Tamanduateí, quase que 100 quilômetros de poluição pura. Não tem tratamento, não tem estação de tratamento, então vai para os rios, não é? In natura. E é tudo quanto você possa pensar, desde produtos químicos quanto os domésticos, né? Fezes, urina, gordura e tudo mais, né? Além dos dejetos também da área hospitalar, não é? Então é muito difícil. Água é um problema, né? É um problema. Tem os problemas das represas, que muitas das vezes quando começa a chover muito, um dos grandes problemas de São Paulo, tem que abrir as comportas, né? Aí causa inundações, ou é da seca, não é? Por exemplo, se o rio Tietê e Tamanduateí fossem saneados, ali se teria um depósito natural de água para seca, né? Mas não tem. Hoje, para você tratar aquela água ali, você gasta muito mais dinheiro. E as autoridades não pensam nisso, não é? Quando enfrentam uma crise, ou de excesso de água, ou de seca, passou a crise, todo mundo volta a fazer as suas coisinhas e já era, né? Então é algo que não pode ficar numa promessa, numa meia-culpa de um prefeito, não é? E só. Lembrando que aqui em 76 e outros anos anteriores, né, tinha enchentes que perdia tudo, né? Pegava a região de mercado, tudo. Foi sanado ali na Avenida dos Andradas e outras regiões, não é? Porque fizeram um trabalho de engenharia, de pensamento, de inteligência, de logística, que entre aspas funcionou até o instante, não é? Mas pode ser que para o futuro, se para nisso, não é? Não funcione. Então é esse o problema. Aqui tivemos aí uma estação da Copasa lá em Santa Luzia, 15 anos, e ela ainda não está operando na sua capacidade. O pessoal do Ribeiro de Abreu sofre com poluição, não é? Toda a ordem de insetos, roedores. Isso tem anos, anos e anos e anos. E ao lado, não é, tem uma estação de tratamento, uma ETE, de esgoto, de água e de esgoto da Copasa. É um absurdo, né? Nós temos aí a Lagoa da Pampulha poluída, não é? E um bairro nobre de classe média alta, pessoas ricas, não é? Poluído, com estação de tratamento que nunca fica pronta, nunca se despolui, não é? Nunca se canaliza esgotos de Contagem, Sarandi, e a desculpa sempre é a mesma. Ah, não tem verba, não tem verba, não tem verba, não tem verba. E quando começam a fazer alguma coisa, levam 2, 3, 4, 5, 6 anos e não sai. O impressionante de tudo isso é que não sai a obra, não é? Mas morre gente, cai viaduto, não é? Inunda, as pessoas têm prejuízo, processa a prefeitura, processa o Estado, processa todo mundo, ninguém recebe nada e fica por isso mesmo, não é? Essa enganação dos políticos que mentem para a população, não é? Parece que a profissão de político no Brasil é de mentiroso, né? Não existe essa profissão, né? Mas eles estão querendo colocar essa profissão no Ministério do Trabalho, né? Porque durante campanha
prometem, 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 não é? Chegam, são eleitos, e quando eleitos, as coisas continuam da mesma maneira que estava. Quando não conseguem piorar, não é? Quando não conseguem piorar, diga-se de passagem. Que é o caso aí dos mais médicos aí, do seu Jair Bolsonaro, que ainda nem é presidente empossado, já fez uma sonora atrapalhada no sistema de saúde brasileiro, que já é caótico, não é? Saneamento básico está ligado com saúde. Cada R$4 que você, cada R$1, aliás, que você investe no saneamento básico, né, em fazer um esgotamento de esgoto, uma galeria que aguente, não é, com um volume alto de água, e até mesmo com essa deseducação da população de jogar lixo na rua, não é? Jogar nos ribeirinhos sofá, pneu, fogão, gato, cachorro, né? E o poder público não multa, não educa, não é? Ou primeiramente não educa, segundo, não multa. Por que que não faz isso? Porque não vai fazer nada para a população, vai continuar assim, né? Jogando lixo na rua, não é? Joga colchão na rua, joga tudo quanto quer na rua, né? Os bairros centrais de Belo Horizonte é lixo puro nas calçadas. Agora você imagine na periferia, não é? Às vezes você constrói uma casa bacana, quando você vai, acorda, ao seu lado, não é? Perto ali, tem um lixão ali, não é? Que é um grande problema em vários bairros periféricos de Belo Horizonte. Isso tudo é saneamento básico, é saúde, gente, né? Temos aí epidemias de dengue, zika, chikungunya, febre amarela, sarampo, coqueluche, difteria, tuberculose, não é? E não muda. Você vê agora, estou falando sobre o Mais Médicos, eu não tenho interesse nenhum, não é, nisso. Particular, eu só tenho o que eu gostaria sempre, como eu sou, ainda posso me dizer uma pessoa, entre aspas, privilegiado, de chegar sempre no meu posto de saúde, no meu centro de saúde, e ser atendido por um médico, ter uma consulta que seja de 10 minutos, 15 minutos, decente, não é? Que eu estou conversando com um profissional que estudou, habilitado, e que eu tive aquele tempo, não é? É o que não acontece nos rincões do Brasil, não é? Norte, Nordeste, interiorzão, norte de Minas Gerais, não é? E outros estados brasileiros. Por quê? Falta médico, falta profissional. O profissional que forma nas metrópoles não quer ir trabalhar no interior. Alegam que não tem equipamento, alegam que o salário é pouco, é baixo, não é? E várias outras coisas. Às vezes até pouca experiência para tratar tantos problemas, e isso é real. É real. Às vezes o médico, gente, ele não tem treinamento para operar aparelhos, não é? Ele não tem esse treinamento, tem que ter técnicos. Então é uma equipe hoje, para se falar do jeito que montaram a nossa medicina, né? A medicina de laboratório e de equipamentos, o médico é uma equipe multidisciplinar, não é? O médico sozinho hoje, como ele é treinado, ele é quase que ninguém, ainda mais de início de carreira, não é? Tem uma, eu não sei se já melhorou, não é? Na cardiologia
vai tratar lá no interiorzão, lá no Amazonas, problema cardíaco, se ele não tem nenhum desfibrilador para ressuscitar uma pessoa que teve um ataque cardíaco? Em 5 minutos morre. Em 5 minutos. Né? Como já tivemos exemplos em campo de futebol, né? Aquele Serginho do Azulão, né? de São Caetano do Sul, que morreu praticamente no campo porque não tinha assistência, não é? Decente no campo. Não tinha um desfibrilador para dar um choque nele ali e tentar ressuscitá-lo. Uma realidade, né? De metrópole, nua e crua. E por último, lá em cima do que eu estava falando, o senhor Bolsonaro fez essa medida aí em cima dos médicos cubanos. São 8 mil e poucos médicos, quase 9 mil médicos que vão sair do Brasil, mas agora, não é? Porque é irresponsabilidade. Ele poderia ter feito sem anunciar nada, não é? Romper o contrato, rescindir o contrato, mas ele vem fazendo propaganda passadista, não é? De luta contra o comunismo, coisa da década de 80. Ou seja, alguma coisa ele tem interesse aí de criar um factoide dentro da nossa sociedade, não é? Com os loucos que estão seguindo o ultra-radicalismo de direita dele, né? Que quer armar cada cidadão com um revólver em casa, não é? E outras coisas que eu não vou ficar repetindo aqui para não fazer propaganda para eles, não é? Não, veio chamar para os caras traírem os seus governos, criou uma dissidência. E sabe o que nós já temos no nosso Ministério do Trabalho? Centenas de ações trabalhistas de médicos cubanos, tá? E acabei de ler isso agora. Você procura aí, deve sair nos jornais de hoje, não é? Ou nas revistas de fim de semana. Procura aí, não é? Principalmente, eles não vão falar, não é? Porque essas revistas aí hoje estão tudo babuciando aí, para não dizer outra coisa, né? O Jair Bolsonaro. A vítima da vez, né? É o Lula e o PT, né? E os filhos do Lula. Isso aí é outra coisa, não é? Os filhos do Lula sempre foram bilionários, né? Sempre tiveram fazendas, sempre tem 500 mil cabeças de gado, são bilionários brasileiros, né? Não são os banqueiros, não são os latifundiários, não são os especuladores financistas, não é? Não são as multinacionais, não são as grandes empreiteiras, não é? É o filho do Lula, o PT que é corrupto mesmo, tá aí, ó, vários petistas aí notórios, históricos do partido presos, pagando suas sentenças, um partido que deveria ser fechado, suspenso ou multado, mas ninguém sabe porque a legislação não tem isso, né, no Brasil. Mas vem o presidente eleito que ainda não tomou posse, cria um factoide que vai dar prejuízo para o Brasil, né? Porque tem uma autoridade trabalhista que já falou, ó, eles estão ganhando liminares em primeira instância, mas quando chegar em instâncias superiores, não vai ser possível aprovar isso, porque vai quebrar o caixa da saúde e do país, do Estado. É uma conta que não se consegue pagar. Os mais médicos, foi feito um acordão, não é? Com Cuba, foi feito um empréstimo para Cuba fazer um porto, para ter escoamento de mercadorias da América Latina Central rumo Europa e vice-versa, não é? Para melhorar o comércio, tanto de Cuba como da região. Cuba iria ganhar um dinheiro ali por aluguel dos portos, não é? Entrada e saída de navios, etc., que não tem produção industrial em Cuba, não é? De excelência. É quase que
semi-agrária, não é? Então, como que é isso, gente? Como que você cria um factoide desse, a luta contra o comunismo em 2018, não é? Que não tem fundamento, só quando você quer criar um factoide, alguma coisa para desviar a atenção da população, não é? Você desvia, tira da Operação Lava Jato, tira desse governo golpista do Michel Temer, que deveria ter sido convocado a eleições diretas novamente, não é? Se tira a Dilma, eleições diretas, porque tão corrupto quanto foi o governo ineficiente de Dilma Rousseff na economia, como muitos apontam, né? Porque ela foi boicotada por esses que deram o golpe nela, isso é óbvio, né? Apesar de todas as corrupções do PT, isso é mais do que óbvio, só não faz essa leitura quem engana o brasileiro, né? E quem está ganhando com isso. Então é um absurdo o que está acontecendo e estão varrendo uma sujeira para debaixo do tapete. Está aqui, ó, manchete hoje, na Folha de São Paulo. Será difícil repor 10 mil vagas, diz ex-chefe dos Mais Médicos. Se fosse fácil, a época, em 2013 para 2014, 2015, quando começou já os Mais Médicos trabalharem, teriam feito essa reposição com médicos brasileiros. E não foi feita. Tá aqui, ó. A seleção de médicos para substituir cubanos acontecerá ainda este mês. Médicos lutam na justiça por trabalho. Tá? É essa matéria aí que eu falei para vocês. Já tem, e o advogado falou que está recebendo muitos telefonemas. Mais de 400 médicos cubanos processando o Ministério do Trabalho, processando Cuba, processando o governo federal. Imagina isso. E tem um contrato. O Brasil fez um contrato com Cuba, paga-se 10 mil e pouco, 70 vai para Cuba. Ontem eu vi no noticiário, mas desses 70, ou vai todo o salário, 30 eles pagam para o médico aqui, que tem casa e comida também, né? Eles pegam esse dinheiro limpo, e os 70 vai para a família do médico em Cuba, não é todo para o governo. E também o dinheiro, segundo o noticiário, tem um compromisso do governo cubano de ser reinvestido em saúde, pagar faculdade, formar novos profissionais em saúde. Tá? Uma ingerência que o senhor Jair Bolsonaro está fazendo no governo cubano. E o governo cubano agiu com muita, não é, ética e muito amor próprio, que todos nós devemos ter, não é? E falou pela nação cubana, do jeito que esse senhor tratou, não é, essa situação. Fez um factoide, chamou, né, jogou na imprensa do dia para a noite algo que ele ainda não tem por direito fazer. Não é? Ele só vai ter direito no dia 10 de dezembro, se for essa data mesmo, quando ele for diplomado, e no dia 1º de janeiro, quando ele receber a faixa, subir a rampa e sentar lá naquela cadeira lá ou na sala e com seus ministros começar a presidir o país. Olha aqui, gente, para você ver o que é, não é?
justiça. Vocês lembram do John Lennon, né? John Lennon é um ex-Beatle que foi assassinado quando estava chegando na sua casa, né? Num condomínio lá em Nova York, Côte d'Azur, e um fã, disse que era fã dele, né? Não acredito nesse papo, desferiu 4 tiros nele. E todo ano esse assassino, ele foi preso, né? Ele pede prisão perpétua. Ele pede perdão pelo crime. E agora, em uma dos seus pedidos de perdão, né, tem que ter uma petição para ser encaminhada ao juiz. Ele afirma que usou balas de ponta oca para matar o ex-Beatle, para ter a certeza de que ele ia morrer sem dor. Olha só, gente, a mente doentia. E ele ainda diz que de todos esses anos, quase 40, né, foi em 1980, vai fazer aí 40 anos que ele está preso, né? Ele diz que não se arrependeu, está no processo, não é, de arrependimento. Absurdo, né, gente? O que é? Mas aí é que tem, tá vendo? Prisão perpétua. Infelizmente, eu sou a favor disso no Brasil, tá? Sou sim. Não sou a favor da pena de morte. Porque se você ouve, né? Fizeram entrevista com essa pessoa, com esse ser humano, ele é um ser humano, mas o pensamento dele, se em 38 anos ele não mostra nenhum tipo de arrependimento, não é? Ainda está no processo, não pede perdão nem desculpa. Não é porque ele matou John Lennon, não é? Isso é uma mente criminosa. Que você sabe que o criminoso, não é? Delinquente, o bandido, narcotraficante, esses caras todos, eles têm uma personalidade que eles se acham importantes ou famosos quando eles saem no jornal, não é? Ou nos jornais, nos meios de comunicação, não é? Quando sua foto está ali, o procurado, não é? Recompensa de tanto, se sentem personalidades, né? Que seja do crime, mas se sentem personalidades, né? Vamos aqui dar uma voltinha aqui na saúde, né? Nós estamos aqui no Novembro Azul, né? Que é um processo só de conscientização, viu, gente? Conscientização. Eu sou contra esse processo de conscientização, que eu acho ele furado, tá? Não sou contra fazer campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul, vai vir o Dezembro Amarelo da AIDS, né? Pelo contrário, penso que deveria ser mais efetivo e técnico, oferecer à população exames, né? PSA, próstata, a ultrassom, não é? Ao invés de ficar só no blá blá blá, no papo da conscientização. Porque o negócio é sério, não é? Câncer mata, não é? É igual o negócio do cigarro. Só foi visto e colocado como até inimigo público número 1 das pessoas o cigarro, quando nos Estados Unidos começaram a processar as empresas tabagistas, não é? Produtoras do tabaco, do cigarro, por causa das publicidades, não é? Das propagandas, por causa que foi constatado cigarro é um agente cancerígeno, tem muito produto químico. Então, em algumas pessoas, ele é o agente
principal da causa morte ou da causa do câncer. E aí começaram a ganhar processos, e processos milionários, e também o Estado começou a processar as empresas, planos de saúde a cobrar mais caro na Europa para os fumantes, não é? E as campanhas para largar o tabagismo, deixar de fumar, ganhou, não é? E até lei para não fumar em ambiente fechado, porque também há o fumante passivo. E o câncer de próstata é a mesma coisa. Tá aqui, ó, cirurgia para retirada de câncer de próstata não afeta o desejo sexual. Os urologistas sempre falam isso, não é? Hoje tem os Viagras e tudo, mas os Viagras aí tem a pílula azul, o Cialis, esses nomes comerciais todos aí, tem uns efeitos colaterais. Muitas pessoas morrem de ataque cardíaco, né? E um homem de 70 e de 80 anos, gente, não tem sua saúde sexual hormonal de um rapaz de 25, 30 anos. Obviamente que não. Pode ter aí exceções. Então vem falar que não afeta, talvez aí para a clientela dele, né? Mas que afeta sim. O cara não vai ser o mesmo. Não existe isso. Você vai lá, retira a sua apêndice, você estava sentindo muita dor, tal, aliviou. Mas vai te fazer falta. Você vai lá, você tira o seu baço, mas vai te fazer falta. A vesícula biliar vai te fazer falta. Você tira um rim, vai te fazer falta. Você vai viver. Porque senão não tem cabimento. Para que nós nascemos com essas coisas? Não é? Se nós temos uma próstata, ela tem uma próstata, ela tem uma função, não é? Produzir o sêmen. Você vai lá e retira. Não tem nada a ver, né? A próstata, tá bom. O pênis é uma região cavernosa que precisa de sangue, né? Aí fala, não, mas tem a ver com a boa produção de sangue. Tá. Mas e durante a cirurgia? Né? Vasos sanguíneos. Ó. Por isso que eu falo sempre aqui, né? Não sou dono da verdade. Já estamos até terminando. A prevenção é a melhor coisa, o melhor caminho para a saúde. Ser moderado ou então nem ter os vícios, né? DSTs, evitar, né? Doenças sexualmente transmissíveis, tanto do homem quanto da mulher, né? Principalmente a brenorragia ou a gonorreia, né? Os cancros, os HPVs e por aí vai, né? Tem uma descoberta de variação do vírus da dengue em Santa Catarina, está alertando para o risco de contrair a doença, né? Está em estudo. E a dengue todo mundo sabe, isso há muito tempo, né? Desde que começamos aqui em Belo Horizonte e no Brasil, né? Estudar a dengue, antes chamava de dengue 1, dengue 2, né? Dengue hemorrágica, e hoje aí tem essas variações aí do Zika, né? Zika e a chikungunya. Mas a dengue sempre, ela é mutagênica, infelizmente, tá? Por isso que ainda não se conseguiu uma vacina. Se tem vacina, você vacina, fica imunizado aí por um tempo, mas depois você pode pegar a dengue de novo, né? E aquele negócio que você pega a dengue e depois não pega mais, papo furado. Você pode pegar uma dengue, o vírus pode variar, você pode pegar dengue de novo. E pode, se for hemorrágica, aí você pode vir a óbito se você não for identificado, diagnosticado com a hemorrágica, fazer todo o tratamento em tempo. Por isso que a campanha contra a dengue tem que continuar, intensificar, e os estudos para uma vacina
ou uma profilaxia mais eficaz para nós vencermos, que já é uma epidemia nacional, a dengue. Não é? A dengue está no nosso meio aí, acho que desde a década, acho não, né? Que eu tenho notícia, desde a década de 90. Nós estamos fazendo aniversário daqui a pouco de 30 anos de dengue no Brasil. Não é? Gente, por hoje é só. Muito obrigado, saúde, paz e até segunda-feira. Um ótimo sabadão para você e um excelente domingo. Nós merecemos, não é mesmo? É isso daí.